Olá, esse é o curso de Matemática Básica para o Enem da plataforma Mais IFMG. Nesta aula, vamos falar um pouco sobre razão e proporção. O que é uma razão e o que é uma proporção? O que é uma razão e o que é uma proporção? A razão compara de forma relativa duas grandezas. Vamos ter atenção aqui, ó. Duas grandezas. E a proporção é uma igualdade entre razões. Então, nós temos uma relação, uma proximidade entre razão e proporção. A razão compara duas grandezas e a proporção é uma igualdade entre razões. Vamos entender um pouco sobre razão. Lembrando que a razão e a proporção são conceitos com bastante aplicação em situações do dia a dia. Chamamos de razão de A para B ou simplesmente razão entre A e B nessa ordem. Vamos ter atenção nessa ordem. Quando eu falo razão de A para B, o A é o antecessor e o B é o consequente. Então, ao quociente, chamamos razão de A para B, ao quociente AB, que também pode ser indicado por A com esses dois pontinhos B, sendo A e B números racionais, com B diferente de zero. Importante, o B não pode ser o zero. Então, eu tenho aqui a razão A para B, A é o meu antecessor, B é o meu consequente, e esse B, o B, o termo consequente, tem que ser diferente de zero. Olha um exemplo. Razão de 3 para 12. Razão de 3 para 12. Lembrando que o 3 eu posso multiplicar ou dividir os termos, o antecessor e o consequente, por um número comum entre eles, que a razão não é alterada. Então, observe, entre o 3 e o 12 existe um número que divide os dois ao mesmo tempo, que é o número 3. Então, eu vou dividir o antecessor por 3 e o consequente por 3. Eu tenho que a minha razão é de 1 para 4. A razão de 13 para 12 é a mesma razão de 1 para 4. Ok? Agora temos a proporção. A proporção, como dito anteriormente, é uma igualdade entre razões. Assim, 4 números, aqui representados por A, B, C e D, diferentes de zero, dados em uma certa ordem, formam uma proporção quando a razão dos dois primeiros, A, B, é igual à razão dos dois últimos, C, D. Então, nós temos aí a proporção. A leitura de uma proporção é feita como A está para B, A está para B, assim como C está para D. Os termos A e D são chamados de extremos. E os termos B e D de uma proporção são chamados de meios. Nessa representação, é fácil verificar os extremos, A e D, e os meios, B e C. Mas eu posso representar uma proporção também dessa forma. Aí os extremos são A e D, e os meios são C e B. Ok? Primeira propriedade da proporção. E essa propriedade é chamada de propriedade fundamental. E ela fala que, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É importante vocês terem isso fixado. Então, nós temos que AD são os extremos e BC são os meios. A propriedade fundamental fala que isso é igual. Vamos verificar a propriedade fundamental agora com números.
eu tenho a seguinte proporção. 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Pela propriedade fundamental, 2 vezes 15 tem que ser igual a 3 vezes 10. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. Propriedade fundamental da proporção foi satisfeita. Propriedade 2 fala o seguinte: se você tiver duas razões proporcionais, a soma dos antecessores e dos consequentes resulta em uma terceira razão, proporcional às duas primeiras. Então, nós temos a proporção A está para B, assim como C está para D. A soma dos antecedentes. Os antecedentes são A e C. E dos consequentes, são B e D. A soma deles, A mais C e B mais D, essa nova razão vai ser proporcional a qualquer uma dessas razões iniciais. Beleza? Então, vamos verificar isso com números. Pegando a nossa proporção inicial lá, 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Pela propriedade 2, se eu somar 2 mais 10 e 3 mais 15, essa razão encontrada a partir da soma dos antecedentes e dos antecessores e dos consequentes vai ser proporcional a qualquer uma. Ou 2 está para 3 ou 10 está para 15. Então, vamos fazer a soma, 2 mais 10 e 3 mais 15. E vamos verificar se ela é proporcional à primeira. Observando, 12 está para 18, assim como 2 está para 3. Não está tão aparente aqui, por quê? Porque eu posso dividir o 12 e o 18 por um número em comum. Eu vou dividir ambos por 6. Se eu fizer essa divisão por 6, 12 por 6, 2, 18 por 6, 3. Observa que eu tenho aqui uma razão encontrada, foi 2 está para 3, ela é proporcional à razão inicial, a primeira razão da situação que nós verificamos. Propriedade 3. Tendo duas razões proporcionais, ela fala que a diferença entre os antecessores e os consequentes gera uma terceira razão proporcional às duas primeiras. Ela é muito semelhante à propriedade 2, porém agora é uma subtração. Ok? Então fala aqui A menos C dos antecedentes, dos antecessores, e B menos D vai gerar uma razão proporcional a qualquer uma dessas razões iniciais. Verificando, 2 está para 3, assim como 10 está para 15, fazendo a subtração dos antecessores e a subtração dos consequentes, eu chego que 8 está para 12. Da mesma forma, eu posso dividir ambos por 4. Eu sei que 8 está para 12 é 2. É a razão 2 está para 3. 2 está para 3 é a primeira razão. Ok? Olha aqui. Então, a terceira propriedade está verificada. Agora, propriedade 4. Tendo duas razões proporcionais, essa propriedade fala que se você somar o antecessor com o consequente e dividir pelo antecessor, esse resultado é proporcional ao antecessor da segunda razão, somado com o consequente e dividido pelo antecessor. Olha só, A mais B, antecessor, consequente, dividido pelo antecessor. É proporcional a C mais D, antecessor mais consequente, dividido pelo antecessor. Vamos verificar essa propriedade. 2 está para 3, assim como 10 está para 15. Soma de antecessor consequente dividido pelo antecessor. Vai ser proporcional, pela propriedade, a antecessor mais consequente, 10 mais 15, dividido pelo antecessor da segunda razão, 10. Então, nós temos que 2 mais 3, 5 está para 2, assim como 25 está para 10. Podemos aplicar a propriedade fundamental. 5 vezes 10, 50. É igual a 2 vezes 25.
50. Aplicando a propriedade fundamental, nós também podemos verificar a validade da propriedade 4. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham compreendido esses tópicos que são